Olá, meu nome é Simone Alvarez Lima, eu sou do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e hoje no CAE de Juiz eu vou estar apresentando a minha pesquisa que foi feita com Pedro Henrique Sagan Bottizini a respeito do túmulo dos patriarcas, a cidade de Hebron e a relação entre Israel e Palestina. Tudo começou quando, em 1947, o território palestino foi dividido para ceder lugar a um território exclusivo para os judeus. Tudo isso aconteceu em um momento de grande dispersão e uma época também em que os judeus estavam sofrendo perseguições de todos os gêneros, sendo a pior a do nazismo na Alemanha, e diante de tanta atrocidade, a criação de um Estado dos judeus se tornou algo emergencial. E assim, lá na Palestina foi criado esse território exclusivo para os judeus. O que aconteceu nesse período é que alguns árabes uns decidiram se manter como palestinos, outros decidiram absorver a cidadania israelense. Por isso que é essa história de direito de retorno. O que seria o direito de retorno? Dentre os palestinos que partiram não decidindo pela cidadania israelense, poderia, dentro de um determinado período, retornar a Israel e seguir no seu antigo território. Alguns exerceram esse direito, outros não. E hoje em dia muito se fala a respeito desse direito de retorno. Entretanto, o que antes eram 760 mil pessoas árabes, no caso palestinas, agora seria em torno de 5 milhões. E a ideia inicial de um Estado judeu, como ficaria? A ONU mesmo previu a criação de um Estado judeu. Agora, existe atualmente uma discussão relevante a respeito do multiculturalismo, como se isso fosse a chave mestra para a resolução de todos os problemas de xenofobia ou de intolerância. Contudo, o multiculturalismo também ele não é imune a críticas. Existe um autor dominicano chamado Manuel Nunes, que é um dos maiores críticos ao multiculturalismo. Com ele fala o seguinte: o multiculturalismo leva à adoção da cultura do imigrante. Em vez de fazer o imigrante absorver a cultura do povo, o povo fica à mercê do imigrante. Existe essa discussão. E exatamente por essa questão desse diálogo entre cultura, multiculturalismo e a não xenofobia, existe um certo conflito que ataca diretamente a identidade cultural. A identidade cultural não é um fator a ser desprezado. Tanto que quando a gente ouve atualmente nessa época de política, uns defendem, por exemplo, Lula, outros defendem Bolsonaro, muito do que a gente ouve é estude história. Exatamente porque se manda estudar história é que a gente pode perceber que a história não é um valor a ser desprezado, rechaçado. E com isso, o que seria a identidade cultural? Na identidade cultural estão agregadas valores, a história, patrimônios culturais, monumentos históricos, diversas coisas estão abarcadas na identidade cultural. E nisso, quando um povo se vê atacado em sua identidade cultural, ele pode vir a ter reações que, a princípio, parecem xenofóbicas. Não que não seja, nem que seja, mas ele reage, porque apesar da identidade cultural não estar impressa em nossa genética, ela é algo tão relevante que quando a gente fica essa identidade, nós nos sentimos desterritorializados. Na literatura francesa existe esse conceito da desterritorialização, que eu não vou trazer para cá no enfoque. Isso foi mencionado na pesquisa escrita apresentada ao CAE de Juiz.
E exatamente quando acontece essa desterritorialização, há ao início de uma pequena guerra, pequena ou grande guerra, dependendo das proporções, em que um está defendendo ardentemente se manter na sua cultura. E os judeus, eles pertencem a um grupo específico de identidade cultural, que mesmo havendo tanta diáspora ou imigração para diversos lugares, eles mantêm a sua tradição e a sua cultura. Normalmente eles não absorvem a cultura do novo lugar. Eles mantêm as suas tradições, respeitando o lugar onde está, mas se mantendo. Então, olha, não repara, tem um cachorro que está latindo, né? Mas faz parte, isso é um vídeo caseiro que eu estou gravando com a Ed Jus. Enfim, retomando. E com isso, como os judeus pertencem a um grupo específico de manutenção de identidade cultural, qualquer coisa que venha a atingi-los toma uma grande proporção. Em 2011, a Palestina veio a ingressar na Unesco como membro pleno. E isso veio de encontro ao interesse israelense. A ONU em si não tem uma relação muito amistosa com Israel. Desde 1980, ela não aceitou a lei de anexação israelense em relação a Jerusalém como válida, considerou essa lei inválida e inclusive estimulou com que outros países, tais como os fizeram a Bolívia, a República Dominicana, que tiraram as suas embaixadas de Jerusalém para Tel Aviv, e dentre outras questões que a ONU fez, que foi contrário ao interesse israelense. Dentre elas foi a resolução do Conselho de Segurança, que determinou que sionismo equivale a racismo, o que não tem nada a ver. Hoje em dia, você defender Israel, você corre o risco de ser extremamente criticado, mas eu acredito que em toda ciência você tem que ver os dois lados. Se existe muita literatura defendendo a Palestina, eu acredito que deva haver um espaço para defender Israel, e esse é um dos objetivos do meu trabalho. Quando a ONU determinou que sionismo equivale ao racismo, ela praticamente anistiou as milhares de mortes ocorridas em campos de concentração, no nazismo e outras perseguições. Você sabe o que é sionismo? O sionismo, ele não é a mesma coisa que semitismo. Quando a gente ouve falar em semitismo, a gente está falando em relação à defesa dos interesses do povo judeu, defesa aos judeus em geral. Enquanto o sionismo é a defesa pela terra prometida, no caso Jerusalém, que tem diversos registros bíblicos no livro de Gênesis, que ali era um território que sempre foi de Israel. Agora eu pergunto ao ouvinte o seguinte: quando a gente fala em Abraão, Jacó, Sara, Rebeca, vocês pensam em muçulmanos? Acredito que não. Eu logo penso em judeus. Quando eu fiz essa pergunta em um determinado seminário, todo mundo foi unânime em me responder que quando eu falo em Jacó, Abraão, Rebeca e Sara, são profetas relacionados à cultura judaica. E então que a Unesco, após a entrada de Israel, ela veio a tomar uma outra decisão que feriu ao interesse dos israelenses. Quando Palestina foi considerado membro da Unesco, Israel e Estados Unidos boicotaram a Unesco. Estados Unidos retirando 22%, Palestina retirando 3% de contribuição, que é um valor relevante, e nisso, talvez por retaliação ou não se sabe ao certo, foram considerar que o túmulo dos patriarcas Jacó, Abraão e suas esposas era um patrimônio cultural palestino. E isso foi um absurdo para Israel. Isso foi um atentado à sua cultura, porque a partir do momento que esse túmulo dos patriarcas foi considerado um patrimônio cultural palestino,
foi um passo ainda maior para considerar a cidade de Hebron o patrimônio palestino. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque esse túmulo fica em uma mesquita, na mesquita de Ibrahim. Então, gente, essa foi a pesquisa relacionada à decisão da Unesco. Inclusive, só para concluir, o Brasil foi um dos países que votaram a favor de colocar o túmulo dos patriarcas como um patrimônio cultural palestino. Eu agradeço a audição de quem está assistindo. Qualquer coisa pode entrar em contato. O meu e-mail vai estar no material que vai ser publicado, mas se alguém quiser anotar, é SISSY Alvarez com Z 22 @yahoo.com.br. Eu agradeço ao CAEA de Jus a participação, agradeço ao CAEA de Jus me possibilitar apresentar essa pesquisa e coordenar o GT de Direito Internacional. Um abraço, tchau!